lágrimas, mas também com risadas, Clube de Compras Dallas mostra o instinto mais genuíno do ser humano, que é o de sobrevivência. E até onde vamos para lutar por nossas vidas. Lembrando que eu vou soltar uns spoilers aqui, então se você ainda não assistiu o filme, sai desse vídeo, corre lá no Telecine Play, assiste Clube de Compras Dallas e volta aqui pra ver se você bate as ideias aí comigo. O filme é baseado em fatos e nos apresenta ao Ronald Woodruff, um texano, peão de rodeio e eletricista bem homofóbico, sabe? Aquele estereótipo do machão. Pois é, esse é o Ron. Que é diagnosticado com AIDS no fim dos anos 80, uma época em que a doença ainda estava sendo ali descoberta, estudada, compreendida. Uma rápida explicação. A AIDS é a doença, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E o HIV é o vírus que a causa. We don't know what the drugs are. He's got HIV. Woodruff? E nesse período aí mostrado no filme, né, ao final da década de 80, além de haver pouca compreensão sobre a doença, as causas, consequências, possíveis tratamentos, remédios, enfim, ainda tinha muito preconceito no entorno aí de quem contraía o vírus HIV. E o filme mostra bem isso, quando os médicos contam pro Ron que ele é portador do vírus HIV, ele se revolta, diz que isso é coisa de gay, que ele é super hétero, que eles estão enganados, que não é nada disso, assim, com muito preconceito e ignorância sobre a doença, né? E esse preconceito que ele demonstra ter vira contra ele, porque os amigos do trabalho, né, o pessoal, todo mundo ao redor dele começa a rejeitá-lo e a ofendê-lo também. I said grab me a cold one, sugar cane. Is he looking to get your ass kicked? No, I don't want faggot blood on me. Esse tipo de preconceito e ignorância rola até hoje e é mais um ponto aí crucial que torna Clube de Compras Dallas um filme extremamente importante. E nessa época, receber o diagnóstico da doença era praticamente uma sentença de morte. O próprio Ron teve sua morte decretada dentro de 30 dias pelos médicos. Em paralelo a isso, a indústria farmacêutica testava o AZT, um antiviral que a princípio foi usado para tratar o câncer, mas não teve bons resultados. E aí, com as doses ajustadas, começou a apresentar alguns benefícios para o tratamento da AIDS. It's been tested. Well, in 64, when AZT was developed as a cancer treatment, it was shelved due to lack of anti-cancer efficacy and toxicity. Right. Well, we believe those problems were dosage-based. So are you going to conduct another animal study? Actually, the FDA's given us permission to go straight to human trials. O filme não poupa o espectador em mostrar como a indústria farmacêutica tinha interesse nesse lançamento do AZT. Não só pelos benefícios que são questionados o tempo todo no filme, o próprio Ron chamou o AZT de veneno, mas também pela possibilidade de ser aí o descobridor da cura da AIDS e como isso poderia ser lucrativo para eles. Só as pessoas que estavam no programa que testava o AZT que tinham acesso a ele. E, além dessa restrição, o Ron percebeu que os efeitos colaterais eram complicados ali, eram difíceis, não estava dando muito resultado. Então, ele foi pro México e, com a ajuda de um médico, começou a levar para os Estados Unidos DDC, que era um antiviral menos tóxico que o AZT, e o peptídeo T, que é uma proteína atóxica. E aí tem um detalhe que eu acho importante explicar, porque pode ter ficado uma pontinha solta aí no filme, que é o seguinte: essas substâncias, elas não eram aprovadas nos Estados Unidos, mas elas também não eram ilegais. O que acontecia? No final dos anos 80, início ali dos anos 90, o FDA, que é o órgão que controla alimentos e drogas aí nos Estados Unidos, ele permitia que qualquer paciente trouxesse medicamentos aí para uso próprio que durasse até 6 meses. Então, mesmo os medicamentos que não tivessem sido aprovados pelo FDA, por esse órgão, né? É óbvio que não era permitido que entrassem os medicamentos, as substâncias que fossem ilegais. Mas as que ainda estavam em análise, beleza, era permitido, contanto que fosse só para um uso de 6 meses. Se aproveitando dessa brecha da lei e fazendo mais diferença do que os próprios médicos conseguiam fazer, o Ron fundou o Clube de Compras Dallas, onde a pessoa, né, o associado, pagava uma taxa de $400 mensais e tinha acesso aos medicamentos que precisasse, na quantidade que precisasse também. Esses clubes de compras, que eram focados no acesso das pessoas a remédios e tratamentos alternativos para a AIDS, ficaram muito famosos nos Estados Unidos nessa época, nas cidades principais ali como Nova York e São Francisco. E foi inspirado nesses clubes
que o Ron fundou o seu próprio clube em Dallas. Welcome to the Dallas Buyers Club. E aí ele foi percebendo que esses outros medicamentos estavam tendo um efeito muito mais positivo do que o próprio AZT. Porque como paciente, ele estava bem mais preocupado em adquirir bem-estar, atenuar os sintomas da AIDS, do que em erradicar o vírus HIV, que era o principal objetivo aí da indústria farmacêutica. O clube foi crescendo e a partir daí ele comprou uma briga direta com a indústria farmacêutica e com os médicos que só usavam o AZT. AZT helps eradicate the virus. Fuck the virus. Dr. Sachs, you know this. Once you got the virus, you're married to it, AZT or not. I'm talking about symptoms and survival. Look, I'm no scientist, but you're not, because you sound so scientific. E olha, o Ron fazia tudo de uma maneira bem organizadinha. Ele ia lá com os médicos, pegava esses medicamentos, testava nele mesmo. Se não fosse muito confiável, se ele desconfiasse de alguma coisa, ele mandava para um laboratório em Seattle para testar esses remédios aí. Então, ele tinha todo um esquema, tinha um advogado o tempo todo com ele, porque vira e mexe, ele tinha problemas e confusões com Receita Federal, DEA e tudo mais. Para vocês terem uma noção, ele foi para países como Holanda, Israel, China, Japão, para pegar pessoalmente os remédios que ele trazia para distribuir para a galera do clube. We treat more than 5 times the amount of patients as a large AIDS clinic. And get this, we got only 1/10 the death ratio. Mas como eu disse, ele teve problemas com a Receita Federal e com o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, o DEA, que confiscaram toda a sua mercadoria, alegando que ele estava infringindo a regra, né? Não era para uso pessoal por 6 meses, e sim para um monte de gente, uma quantidade infinitamente maior do que era permitido. Mas ele era muito bravo, foi até as últimas consequências. Chegou ao tribunal para tentar liberar o uso desses medicamentos para todo mundo e infelizmente não conseguiu. Na verdade, ele conseguiu só para ele, né? O uso do peptídeo T. E toda essa batalha, toda essa luta fez com que ele vivesse muito mais do que os 30 dias lá que foram dados. Ele viveu 7 anos e nesse período ajudou muita gente que estava ao seu redor. The goddamn people are dying. And y'all are all up there afraid that we're gonna find an alternative without you. Com atuações impecáveis de Matthew McConaughey e Jared Leto, que levaram o Oscar, Clube de Compras Dallas é um filme sensível, importantíssimo, que merece ser visto e revisto. E aliás, eu poderia ficar aqui um outro Alguém Explica inteiro, só falando das atuações deles e da Jennifer Garner, que ó, é um trio incrível e é o que mantém esse filme assim tão emocionante, tão próximo da gente, por mais que a gente não tenha passado por nada nessa situação. I got one life. Bom, esse foi um pouco do contexto histórico que o filme está inserido aí. Se tem alguma coisa que eu esqueci de citar aqui, ou que você reparou e eu não comentei, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita, corre no Telecine Play, porque tem a playlist Telecine Recomenda Filmes Intrigantes com vários outros filmaços, que nem Clube de Compras Dallas, que eu tenho certeza que você vai adorar. Espero na próxima. Beijinho.